Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Mateus, capítulo 18, de verso 1 a 4, que o nosso bom Deus Todo-Poderoso, os discípulos fizeram uma pergunta ao Senhor. Aqui no capítulo 18, de verso 1 a 5, ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, os discípulos estão aqui perguntando ao Senhor: quem deles irão para os céus? Quem deles iam ganhar o reino dos céus? E o Senhor pegou uma criança para perto e disse: se vocês, comparou a eles a uma criança, se o coração de vocês estiverem como esta criança, vocês ganharão o reino dos céus. Porque, meus amados queridos irmãos, o nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos. Porque os seus discípulos, por quê? Porque o nosso bom Deus Todo-Poderoso, se nós não estivermos aquebrantados, se a gente não se redimir, não se diminuir, que eu diminua e que o Senhor cresça em nossas vidas, que a gente não deixe os velhos, se a gente não deixar os velhos costumes, se a gente não perdoar o nosso passado, se a gente não estiver com o coração rendido e também um coração aquebrantado, um coração sincero e limpo como o de uma criança, a gente não chega no reino dos céus. A gente não vive o que o Senhor tem para as nossas vidas e também a salvação. A salvação depende muito de um coração aquebrantado, um coração rendido. A gente se desprender, a gente como filhos do Altíssimo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a gente se desprender de coisas que a gente se apega aos bens materiais, a dinheiro. É bom, é ótimo ter dinheiro, porque sem dinheiro a gente não paga as nossas contas, a gente não honra os nossos compromissos, mas a gente não pode se apegar a nada e nem a ninguém. Se a gente, o Senhor é quem nos dá a família, mas o Senhor, a gente não pode amar a nossa família mais do que o nosso bom Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem nos dá os nossos filhos, e a gente tem que amar sim os nossos filhos, mas se a gente amar, botar os nossos filhos acima do nosso bom Deus, primeiro do que o nosso bom Deus Todo-Poderoso, na frente, o Senhor, ele não agrada ao Senhor. O Senhor tem que estar em nossa vida, em nossas vidas, o Senhor tem que estar em primeiro lugar, porque é tudo dele, tudo para ele. Glórias a Deus. E aqui os discípulos disseram assim ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos disseram assim: nessa ocasião, os discípulos viram Jesus para perguntar, vieram a Jesus para perguntar qual deles seria o maior no reino dos céus. E Jesus chamou para perto dele uma criança e o colocou no meio deles. Depois disse: se vocês não mudarem a vida de vocês, se vocês não se tornarem como uma criança, nunca entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Glórias a Deus. Porque o Senhor vê a sinceridade de uma criança. Quer conhecer a verdade e uma sinceridade? Pergunte à criança, deixe a criança falar, porque ela fala, elas são muito sinceras. A criança não tem maldade no coração. Então, o Senhor comparou, se nós como filhos, a gente se humilhar perante o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões e querer viver uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus, um coração rendido, um coração aquebrantado, um coração mudado,
pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus não é invasivo. Ele primeiro quer que a gente venha estar aquebrantado, que a gente venha se arrepender profundamente de coração, para que Ele venha fazer grandes coisas em nossas vidas, para que Ele venha mudar a gente, para que Ele venha nos transformar de dentro para fora. Porque isso é uma mudança de mentalidade, quando a gente permite deixar o Senhor trabalhar profundamente no nosso eu, que a gente venha se aquebrantar e se arrepender e se humilhar, como o Senhor disse. Se vocês se vocês se humilharem perante a mim e deixarem eu fazer a obra, vocês herdarão o reino dos céus. Não é eu que estou falando, mas é a palavra, meus amados queridos irmãos. A palavra está bem claro aqui em Mateus 18, de verso 1 a 5, aonde o nosso bom Deus diz. E ele compara aqueles discípulos, compara como ele comparou os discípulos naquela época. Ele também está nos comparando, está nos convidando hoje, nesta manhã, através desta palavra ministrada por ele, porque aqui eu estou, mas é o Senhor usando a minha boca, é o Senhor usando a minha pessoa para que Ele venha ministrar essa palavra aos nossos corações, que essa palavra venha estar aguçada em nossa mente, em nossa mentalidade, em nossos corações, e que através desta palavra a gente venha estar com vontade, com sede de ser mudado e transformado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Porque para isso a gente tem que existir esse desejo dentro da gente. Se não existir esse desejo dentro da gente para viver o novo do Senhor, o Senhor não é invasivo. Ele nos dá o livre arbítrio para que a gente venha viver conforme seja a vontade dele, mas quando a gente não quer, ele também deixa e permite para que um dia a gente venha meditar e querer viver a palavra, mas ele deixa a gente muito livre. Ele é um pai cuidadoso e zeloso, mas ele também não é invasivo, por isso que ele nos dá o livre arbítrio. E através desta palavra, desta passagem, faz com que a gente venha fazer uma reflexão ao nosso bom Deus, para que a gente venha estar com o coração alinhado ao coração dele, para que a gente venha ter esse desejo e essa vontade de estar agradando ao Senhor mais e mais e mais e para todos sempre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. E que a gente venha se despreender, se desapegar daquilo que não edifica o nome do Senhor, e que a gente venha colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Amém? Eu vou orar para que esta palavra venha estar aguçada em nossa vida, para que venha se tornar um desejo maior em nossos corações, para que a gente venha viver esta palavra e esse desejo de ser mudado e transformado, para que a gente venha conhecer o reino do nosso Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por essa passagem, por essa palavra ministrada, Senhor. Como os discípulos vieram até o Senhor, Pai, fizeram-lhe essa pergunta, Senhor. E disse qual deles estava apto a conhecer o reino dos céus, a entrar no seu reino. E o Senhor trouxe uma criança para perto e chamou eles para perto e fez uma comparação, Pai. Se o coração deles estivesse como aquela criança, o coração daquela criança sincero, puro, ingênuo, Pai, porque quer conhecer a verdade, deixa uma criança falar. Uma criança é muito verdadeira e pura, e o coração da criança ele não tem maldade. O coração de uma criança é puro, Pai. E o Senhor também quer que a gente venha ter esse coração puro, esse coração aquebrantado, esse coração, Pai, que a gente venha se humilhar perante Ti, perdoar, porque aí o Senhor nos dá, o Senhor
nos muda da sua forma e do seu querer e do seu jeito, Pai. E que não seja a gente, mas que seja o Senhor trabalhando mais e mais e mais em nossas vidas, em nossos corações, nas nossas atitudes, nas nossas emoções, no nosso agir, no nosso falar, que seja o Senhor, Pai. Que tudo que há na gente venha edificar o Senhor, para que a gente esteja com vontade, e desejo de te conhecer face a face, Pai, e entrar no seu reino. Sabemos que não é fácil, mas estamos aqui nesta manhã, te buscando, te clamando, te apelando para que o Senhor venha fazer a sua obra, que seja feita a sua vontade em nossas vidas e não as nossas, ó Pai, e que a gente venha se render a Ti, para que e deixar o Senhor agir de uma forma sobrenatural na minha vida, na vida dos meus irmãos e de toda a sua humanidade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, não só de hoje, mas para todos sempre, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe, meus amados queridos irmãos. Um ótimo e excelente dia para todos vocês. Fique debaixo da graça e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.